Olá, minha gente, vamos fazer hoje a reflexão 2. Hoje nós vamos falar sobre a relação das pessoas com Deus. O ser humano normal, o mortal normal, porque tem gente que acha que Deus fala através dela. Eu acho isso uma arrogância, eu acho isso de uma prepotência. Eu acho que Deus fala com todos nós de uma maneira dele, diferente, porque Deus sabe que cada um de nós é uma pessoa diferente da outra. Então tem gente que fala, diz absurdos ao outro e diz que é porque Deus falou com ela. Ofende, magoa, maltrata, né? E depois diz assim, porque Deus fala comigo. Eu não preciso ir à igreja porque Deus fala através de mim. Gente, eu acho isso uma arrogância desmedida. Acho que isso é um complexo de inferioridade terrível, porque já chegou ao ápice, né, do tentar ser superior ao outro. Quando você está no lugar de querer ser superior a quem quer que seja, você tem um enorme complexo de inferioridade. Para mim, não é nenhum dado científico, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro. Eu acho, pela minha vivência como professora, pelo que eu já vivi em 50 e tantos anos dentro de algumas escolas, convivendo com tanta gente, até com família mesmo, né? É uma coisa tão... Tem gente que, sabe, o atacante, ele ataca para o outro não fazer o gol. Então ele ataca primeiro. Então tem pessoas que atacam. Se ela não gosta de alguma coisa, ela profere uma série de palavras vis, de palavras pesadas, ofende o outro, esquece o outro, esquece quem é o outro na vida dela, né? Blasfema, diz coisas horrorosas, depois diz que Deus falou através dela, porque Deus já tinha dito a ela que isso ia acontecer. Poxa, será que Deus falaria com alguém e colocaria na boca desse alguém palavras tão infelizes, xingamentos e tudo mais? Será Deus? Ou se a pessoa que está falando com ela é o alter ego dela mesma? É aquele outro que existe dentro dela, aquele diabinho que existe dentro dela. Porque todos nós temos um lobo, né? E um cordeiro dentro da gente. Será que ela não está alimentando o lobo o tempo todo, sem se dar conta? E de repente tudo que ela acontece, ela atribui a Deus, mas pode ser ela mesma dizendo a ela. Então eu estou dizendo isso a você, a vocês, justamente para você entender que não precisa dar tanta importância a palavras vis, que vêm acompanhadas de Deus me disse. Deus não diz, ele intui a gente, é o que eu acho. Deus nos une com a nossa fé. Deus olha as nossas ações. Sabe, na Bíblia fala-se, hoje o padre até estava dizendo isso, dos publicanos. Vocês sabem qual era a diferença entre os publicanos e aqueles judeus ortodoxos que ficavam lá cheios de regras, de normas? É que esses judeus cheios de regras, de normas, que se colocavam acima da lei, acima dos homens, eles eram os mais apodrecidos por dentro. Porque eles seguiam regras, né? Mas o que estava por dentro dele, só o homem lá em cima sabia. Já os publicanos, eu sou fã dos publicanos, depois que eu ouvi um padre falar isso na sua homilia. Os publicanos eram aqueles que também eram tementes a Deus, que iam às sinagogas também, fazerem suas orações, com uma diferença. Eles não olhavam para Deus, eles ficavam de cabeça baixa. Sabem por quê? Porque eles se consideravam pecadores. E por serem pecadores, eles pediam perdão a Deus e se viam inferiores diante de Deus. Então Deus a esses deu a glória,
dos céus, segundo a Bíblia. Deus, se eu estou falando alguma coisa errada sobre a Bíblia, por favor, vocês podem responder nos comentários, que eu vou gostar muito, eu adoro aprender, tá? Então, assim, que coisa fantástica, né? Os publicanos, eles diziam que não eram merecedores, que eles sabiam que eram pecadores e que por isso eles estavam ali para honrar Deus e pedir perdão a Ele. Quem é que dos dois você acha que Deus contemplaria mais? Um publicano ou aqueles doutores da lei, que se achavam acima do bem e do mal? Pois tem pessoas, gente, que são de determinadas religiões, que se acham acima do bem e do mal. Porque elas seguem tal religião, porque elas xingam Nossa Senhora. Vocês já estão imaginando. Mas também isso existe na Igreja Católica. Existem católicos que, por frequentarem certas igrejas, não templos, igrejas, eles se acham melhores do que os outros. Porque ali naquela igreja, ele tem as respostas mais rápidas de Deus. Eu já ouvi isso. Como assim? Eu tenho respostas, não sei se rápidas, para mim nem sempre, mas eu tenho as respostas que Deus me dá. E as respostas que Deus me dá, na maioria das vezes, elas são respostas maravilhosas. Porque às vezes Ele me dá um baita de um carão. Às vezes vem uma nuvem negra que não foi Ele que mandou. Porque é isso também que a gente precisa entender. Há pessoas que fazem suas escolhas, certo? E depois culpam Deus pelas consequências delas. Deus não pune o pecador. Ele deixa que cada um tenha um livre-arbítrio. Ele ama a todos nós. E Ele pede que nós nos amemos como amamos a nós mesmos. Então, é muito difícil, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Como é que eu posso amar uma pessoa dessa, que age assim, que diz, que humilha você e diz, eu sempre soube que Deus gostava mais de mim do que de você. E o que a vida mostrou para ela não foi isso, mas também não foi culpa de Deus. Tudo responsabilidade das escolhas de cada um. Eu já tive os meus perrengues na vida, e muitos deles, quando eu quebro a cara com alguma coisa. Olha, gente, vou dar um exemplo bem simples mesmo. Eu agora desci para a categoria pré-diabética, mas um dia eu amanheci, eu estava com 260 de glicemia. Acordei tonta e tudo, fiquei arrasada, porque eu gosto de comer coisas gostosas, eu gosto de fazer coisas gostosas, eu gosto de fazer meu pudim, inventar receitas. Eu sou uma chefe espiritualmente, adoro, mas de repente eu me vi, eu não posso comer farinha de trigo porque se transforma em açúcar. Eu tenho que comer pouco carboidrato porque eu tenho que comer mais proteína. E aí eu me vi num beco sem saída e chorei. A gulosa chorou. E aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Por que eu tô com essa diabetes? E aí eu me envergonhei. Abaixei a cabeça porque naquele momento eu fui uma publicana. Uma diferençazinha. Eu disse a Deus, Deus, isso é fruto das escolhas que eu fiz. Eu escolhi não respeitar meu açúcar alto. Agora eu vou ter que assumir as consequências, mudar meu ritmo de vida. Mudei, gente. Mudei meu ritmo de vida. Acordo, meço minha glicose e já está num patamar bem bacana. Quase zero açúcar. Alto, que açúcar a gente tem que ter. Então, aí você pensa assim, a culpa foi de Deus? Deus me castigou com uma diabetes porque eu sou louca por doces. Sou louca por acarajé, por abará e tudo se transforma em açúcar. Foi Deus que me castigou? Não. É porque eu, em vez de comer um pedacinho do abará, eu escolhi comer o abará todo, com pimenta, com vatapá, com caruru. É porque eu escolhi, eu podia ter comido um brigadeiro, podia, mas eu comia 5, 6. Eu podia tirar um quadradinho do chocolate, podia, mas eu comia a barra toda. E a culpa é de Deus?
Entendeu? A gente tem que entender que as respostas que a vida nos dá, elas são respostas das escolhas que fizemos. E aí entra a arrogância de alguns. Eu não escolhi nada disso. Querido, pare e pense. Você escolheu um monte de coisas que gerou isso. E agora, José? E agora você? Então, gente, pecadores todos nós somos. Quem disser assim, eu não tenho pecado, já está pecando. Já está pecando, eu sinto muito. Como assim você não tem pecado? Tem. Muitos, bastantes, tem pecado. Agora, se você é uma pessoa que reconhece seus pecados, se você é uma pessoa que não é só reconhecer, confessar para o padre, sair de lá e fazer tudo de novo, por isso que eu não me confesso com o padre, e eu sou católica, mas se você se compromete com Deus a não cometer o erro do preconceito, o erro de tratar as pessoas mal, o erro de achar que você é melhor do que qualquer pessoa, o erro de você virar o rosto para uma pessoa que não lhe fez mal nenhum, só porque você cismou. Então, se você é desse tipo de gente, você peca. E as consequências disso advirão, porque é do mundo. E a gente está aqui, não é para passar férias. Nós viemos aprender. Nós estamos no planeta Terra para crescer. Só que não, né? A cada dia que passa, a gente parece que volta atrás. Volta atrás e volta atrás. Então, essa é a reflexão de hoje, número 2, né? Que eu deixo para vocês com muito carinho. Pensa aí e vamos seguir em frente. Olha, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem. Nem que seja com duas pessoas. Compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma pessoa que já fez isso com alguém. De repente você quer dar um recado indireto, dê um recado indireto, entendeu? E aí, procure fazer isso. Para mim, não vai lhe custar apertar um gostei, um likezinho, um coraçãozinho. Não vai custar nada para você. Me ajude a mostrar as plataformas que os meus vídeos valem a pena, se valer a pena para você. Meu nome é Rosana com Z, sempre aqui fazendo reflexões. Um grande beijo. Tchau.